Muito bem, galera, mais uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. Estamos aqui por mais uma vez trazendo o que na revelação da palavra o Senhor quer tratar conosco no dia de hoje. E hoje o Senhor nos leva a meditar no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 29. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou aos lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: Que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Meus queridos, essa parábola, ela traz algo maravilhoso sobre a palavra de Deus. E tremendo de contarmos inúmeras chances o Senhor dá aos lavradores nessa parábola. A parábola é uma história que Jesus contou, uma ilustração da época, para que eles pudessem entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Se essa parábola atravessou gerações, ela tem alguma coisa para nos ensinar hoje. Vamos nos aprofundar nela então. O dono da vinha deixou lavradores cuidando daquele lugar. Ele plantou uma vinha e arrendou aos lavradores e se ausentou do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores. Perceba, pela primeira vez ele mandou um servo. Eu quero o fruto da vinha que é minha. Tudo o que nós vivemos e o que nós passamos é do Senhor. Tudo que nós pensamos ter, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós pensamos ser, na verdade é do Senhor e não nosso. E um dia ele vai requerer. E aqui fala que eles pegaram esse servo, depois de espancar, o despacharam de mãos vazias. Ou seja, a minha vida é minha, eu cuido e eu não vou prestar contas a ninguém. Espancaram o servo e mandaram ele embora. Mas despacharam com mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes um outro servo, mas segunda chance. Mas esses também a espancaram e depois de insultá-los, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro servo. Perceba quantas chances o Senhor já tem te dado. Quantas vezes o Senhor já tem batido a porta do teu coração, pedindo para entrar, que Ele quer ceiar com você. Aqui deixa bem claro, Jesus ilustra 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor manda servos até aquela vinha que é dele. Nós somos do Senhor por direito, conquistado a preço de sangue de um justo e santo, Cristo Jesus na cruz. Então, meu irmão,
Pare de levar a vida segundo a tua vontade. Pare de fazer o teu querer. Entregue-a a quem é dono dela por direito. Cristo Jesus é dono da minha e da tua vida por direito. Você sabe por que você tem passado por esses momentos obscuros onde você não entende? Você não entende o que está acontecendo? Sabe por que está obscuro? Porque você tem andado em trevas. E Cristo tem batido a tua porta para trazer luz até a tua vida, para trazer luz a essa situação que você tem passado. Por 3 vezes, o dono da vinha manda um servo. E por 3 vezes, ele é dispensado, espancado e lançado fora de mãos vazias. Mas aí ele fala: eu enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro e tal. E eles rejeitaram, como eu posso dizer? Antes desta parábola, Jesus estava discutindo com os escribas ali. E Jesus fez uma pergunta para eles: se o batismo de João Batista era do homem ou era dos céus. E os doutores da lei ali que estavam ouvindo essa parábola ficaram em dúvida. E conversavam entre eles: se nós dissermos que é do homem, ele vai perguntar: por que vocês não acreditam? Se dissermos que é de Deus, então por que vocês não acreditam? Se dissermos que é do homem, nós vamos contra o povo, e o povo vai nos apedrejar. E eles arrazoando entre eles ali, Jesus disse essa parábola. O que Jesus está querendo dizer? Que assim como João Batista, profeta do Senhor, veio para preparar caminho para o Senhor tem levantado profetas para esta geração. E eu sou um dos que Deus tem levantado para esta geração, para anunciar: ei, breve é o dia do Senhor. Breve é o dia em que Cristo voltará para requerer da vinha que é dele, por direito, todos os frutos. E o que você tem para apresentar diante de Cristo? Ou você tem rejeitado e espancado os profetas que o Senhor tem levado até a tua casa? Ou você tem rejeitado e espancado os profetas que o Senhor levou até você, trazendo a mensagem de arrependimento, mensagem de transformação, mensagem de redenção? Porque o plano de redenção de Deus é esse. Quando o pecado entra na nossa vida, através de Adão, através de Cristo, ele é tirado. E a condenação do pecado, que é a morte, instituída por Deus, já não está mais sobre aquele que reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque ele já morreu na cruz do Calvário para levar o meu e o seu pecado. Ah, mas isso é injusto. Não. Ele fez justiça, ele se fez injusto, ele se fez impuro, para que a minha impureza e a sua viesse sobre ele, para que ao 3º dia ele ressuscitasse, trazendo justiça para todo aquele que nele crê. E ele diz: o preço do pecado eu já paguei na cruz. Agora nós temos que pagar o preço de rejeitar uma vida de trevas para viver uma vida de luz. Olha que maravilha, olha que graça maravilhosa nos alcançou. Ao invés de uma vida de trevas obscura, que não sabemos para onde vai, viveremos uma vida de luz. O processo vai ter lutas, vai ter dor, vai ter aflições, porque o próprio Cristo passou por luta, por dores, por aflições, mas a recompensa é morar na eternidade com Cristo Jesus. A plena figuração do amor. Cristo Jesus deu a vida por mim e por você. E o que ele está falando para esses sacerdotes, escribas, doutores da lei? Que vocês espancaram e lançaram fora todos os profetas que Deus enviou. E até mesmo o filho, porque nessa parábola Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas ele já profetizou a sua morte. Porque Satanás pensou que matando o ungido de Deus, que é Cristo Jesus, ele poderia ficar com a vinha para ele. Mas se enganou, porque ao 3º dia Jesus ressuscita e ele anuncia aqui: a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, que na verdade eram para ser os construtores, rejeitaram a pedra principal da obra, que é Cristo Jesus. E ele diz que aquele que cair sobre ela ficará em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cair
será reduzido a pó. Então, meu irmão, breve virá, breve Cristo virá, e horrenda coisa que cai na mão do Senhor, porque Ele virá com justiça. Ele já veio com amor, Ele veio com amor, se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Agora Ele virá cumprir a justiça, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor e justiça. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na palavra. Porque aqueles que o aceitam e o reconhecem como único e suficiente Salvador, participará da mesa. Ele fala bem claro, participará da mesa, sentará na mesa com Ele, sentará no trono com Ele, reinará eternamente com Ele. Meu querido, ainda há tempo de você aceitar e reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador e desfrutar da salvação e da maravilha que é da maravilha que é estar na presença dele. Então, meus queridos, que em nome de Jesus, essa palavra, ela não te alcançou à toa. Essa palavra não chegou até os teus ouvidos à toa. E eu peço que você que ainda não fez, repete comigo essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu aceito e reconheço a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Viro as costas para uma vida de trevas. Me arrependo, Senhor, de um dia ter te negado. Me arrependo, Senhor, de um dia ter querido ter feito da minha forma, ter feito do meu jeito. E eu nego todo um passado de pecado para viver a maravilha que é estar na tua presença. Eu aceito e reconheço a Cristo como meu único e suficiente Salvador e tenho plena certeza de que nele eu encontro perdão para todos os meus pecados. Assim eu oro, Pai, pedindo que o Senhor me aceite no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Que essa oração seja sincera e venha do fundo do teu coração e se prepare para viver todas as maravilhas que Deus tem preparado para você ainda neste tempo. Começa neste tempo, mas não termina aqui. É para a eternidade com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer a todos que comentaram, curtiram, compartilharam. Como eu já falei, isso dá uma engajada no conteúdo. O conteúdo torna-se cada vez mais relevante, a plataforma começa a enviar para mais pessoas. Então seja você também um ativo evangelista da palavra, curtindo e compartilhando essa mensagem. Que o Senhor, a graça dele venha sobre ti, a unção dele venha sobre ti, e que não haja mais trevas, mas a luz do Senhor sobre a tua casa, tua vida e tua família, não somente hoje, mas todos os dias. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Tamo junto.